Olá, Única, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre os projetores. Os projetores, eles são 21% da população e são os grandes guias da humanidade. Os projetores, eles não têm o centro sacral definido, eles podem ter a garganta definida ou não, mas essa garganta, se ela tiver definida, ela não vai estar ligada a nenhum centro motor de energia. Então, lembrando que os centros motores são o centro do ego, do plexo, do raiz, e o sacral também, só que o sacral, no caso dos projetores, está aberto. E além disso, o projetor ele tem pelo menos dois centros definidos em todo o desenho. Então, é muito comum os projetores serem condicionados a funcionar como geradores, trabalhando muito, fazendo muito. Ele até pode achar que tem alguma coisa errada com ele, que ele não consegue acompanhar o ritmo dos outros. E o projetor, se ele vive nesse ritmo, ele acaba se sobrecarregando. É importante que você entenda que se você é uma projetora, tá tudo bem ser assim, que existe um propósito na sua existência para você ter vindo como projetora, né? Então, todos os seres que têm o centro sacral não definido, eles são seres que têm menos energia do que os geradores, porque o centro sacral é o centro ali que dá energia sustentável para esse corpo, para essa pessoa, tá? Então, cada tipo de energia tem uma missão global, e a missão dos projetores é guiar a energia do mundo. Por isso, eles são os grandes guias da humanidade. Isso acontece muito por causa da visão que os projetores têm. Eles são capazes de ver além, eles veem o que os outros não veem. É como uma águia que enxerga de longe o que os outros não conseguem enxergar. Por isso, eles também são líderes naturais e são naturalmente diplomáticos. Ou seja, eles sabem como conduzir relações interpessoais ou resolver problemas, e eles estão aqui para serem valorizados pelo que eles veem e não pelo que eles fazem. Justamente por esse dom de enxergar além, de ver o panorama geral, de reconhecer os talentos do outro e entender como ele funciona melhor, eles são ótimos líderes, são ótimos gerentes, consultores, mediadores, diretores. Projetores também são tipos que procuram sistemas que os ajudem a compreender os indivíduos, os grupos e as formas como as pessoas trabalham em conjunto de forma mais eficiente e eficaz. Então, essa é uma outra habilidade que os projetores têm. Eles conseguem enxergar a forma mais eficiente de fazer as coisas. Então, às vezes as pessoas pensam que o fato do projetor ele ter menos energia é negativo, mas o fato é que o projetor, se ele estiver alinhado, fazendo o que faz sentido para a alma dele, acontece que assim, ele vai ter a visão que permite encontrar o atalho. E aí ele encontra o atalho, ele encontra a forma mais eficiente de fazer aquilo. Então, muitas vezes, ele não vai ter energia para trabalhar 8 horas por dia, todos os dias, mas às vezes ele encontra o atalho que vai fazer ele terminar aquilo em 4 horas, tá? E aí, cada projetor tem um nicho onde ele enxerga as coisas com mais clareza do que os outros. Então, é muito importante você encontrar o seu nicho. E para encontrar esse nicho, é entender assim: o que te atrai? Qual que é a área que te atrai? Porque tem uma área que você veio aqui dominar. Então, tem alguma coisa que você vê de forma diferente. E essa visão e clareza, ela vem de uma forma fácil para você, tá? Se você já sabe, ou se você não sabe ainda, busca entender, né? Quais são as coisas que você ama? Qual a área te atrai? O que você pode ali ficar muito tempo estudando sem perceber o tempo passando? Esse é o seu nicho. Então, tem muitos projetores no mundo que eles estão no mundo do autodesenvolvimento, da espiritualidade, do autoconhecimento, no mundo da liderança também. E é isso que vai fazer ele ter essa clareza, né? O que atrai ele, o que ele pode passar dias e dias lendo, e ele sempre quer mais, ele não se cansa, ele sempre quer ficar estudando sobre aquilo. Esse é o caminho para você. Projetores são seres não energéticos, ou seja, eles não criam nova energia, eles não têm um centro sacral definido.
Eles não criam nova energia. Geradores e manifestadores são seres energéticos, ou seja, que têm capacidade de criar energia. Eles têm mais acesso e eles conseguem usar mais a energia do que projetores e refletores, que são seres não energéticos. Isso não quer dizer que eles não têm energia nenhuma. Daí vai depender muito da configuração do corpo gráfico de cada projetor. Não é só o centro sacral que é um centro motor de energia. Existem outros três. É claro que o sacral é o mais potente deles, é o que consegue gerar energia de forma sustentável, mas os outros motores também trazem muita energia. Então, projetores não criam nova energia, mas eles aperfeiçoam, eles transmutam, eles ensinam, direcionam e melhoram o que já existe. Eles são mestres em otimizar energia e recursos, usando a sabedoria que eles têm sobre a energia para ampliar o entendimento e a produtividade dos outros. No mundo ideal, o manifestador inicia, os projetores guiam o processo, os geradores, eles constroem, eles dão forma, e os refletores, eles são o termômetro que aponta a saúde daquele grupo, assim, a qualidade de energia daquele grupo. Então, os projetores, eles estão aqui para entender profundamente os outros, e isso os torna excelentes coaches e mentores naturais. A sua missão de vida é gerenciar e orientar os outros em seus processos de criação. E essa característica dos projetores vem da dinâmica da aura deles, né? Eles enxergam mais do que os outros por causa da aura deles, que é uma aura que é focada, penetrante e absorvente. Então, aqui tem uma imagem que representa muito bem essa aura dos projetores, essa aura que foca, né? Tá vendo? Ela penetra, ela tá direcionada para uma pessoa. Então, ela é focada porque ela foca no centro G, que é um centro de identidade, é um centro que a gente vai aprofundar mais sobre ele no próximo módulo. E assim, justamente por focarem no centro G da outra pessoa, penetrarem e absorverem informações desse centro, muitas vezes eles conseguem enxergar muito melhor do que a própria pessoa se enxerga. Então, os projetores, eles são ótimos nisso, eles são os melhores nisso. Muitas pessoas falam, e eu mesma também, porque eu convivo com projetores, né? Tenho muitos projetores na minha vida, então eu sei como é a dinâmica, né? Eu sei como é a dinâmica de, por exemplo, um gerador que sou eu com um projetor. E eu sei como um pouco como os projetores funcionam e que realmente eles enxergam além, né? Então muitas pessoas falam que se sentem vistas em níveis muito profundos perto de um projetor. Isso acontece não só com pessoas, mas com tudo, com lugares, com ambientes, com comidas, com objetos. Essa dinâmica da aura dos projetores funciona para tudo. Então, um condicionamento muito forte para projetores é achar que o valor deles está no que eles fazem. Mas eles não percebem que, na verdade, o papel mais importante deles já é o que eles estão fazendo naturalmente o tempo todo, que é focar, penetrar e ler o outro de uma forma muito profunda. A beleza é justamente enxergar que aquilo que é algo tão natural para você é justamente o que te diferencia. Você só precisa assumir isso para si, tá? A aura do projetor é uma aura que naturalmente emana. Eu estou aberta para convites. E isso atrai as pessoas para dentro e para fora de suas vidas, provocando o convite dessas pessoas, como se a sua aura gerasse um gatilho para as pessoas fazerem convites. É uma aura naturalmente magnética que puxa as pessoas para si. Então, os projetores, eles foram desenhados para serem notados. Estando consciente disso ou não, as pessoas notam a sua presença aonde quer que você chegue. Você é notado aonde quer que você chegue. Agora, a pergunta que eu te faço é: você está sendo notada pelos seus dons reais, pelas suas habilidades naturais e o que você verdadeiramente é, ou pelo que você acha que você tem que ser? Tá? Porque às vezes você quer ser notada por algo que não está alinhado com você.
ou com a sua essência. E aí, o processo de alinhamento e de descondicionamento é um processo. A cada dia você vai tendo mais clareza do que faz sentido para você, do que é alinhado com você. E a aura do projetor, ela pergunta: quem é você? Então, são pessoas que estão muito interessadas no outro, são pessoas que estão muito focadas no outro, eles sabem olhar para o outro, reconhecendo o potencial do outro e fazendo as perguntas certas. Então, essas perguntas certas que trazem mais clareza e mais consciência, de forma que a própria pessoa entenda o caminho dela. E aí isso gera uma transformação e desperta o outro para a sua verdade, né? Para a sua essência. Então, projetores, por verem além, às vezes eles podem cair na armadilha de se tornarem mandões, donos da verdade. Mas é sempre mais potente você fazer perguntas para guiar o outro a ver o que você está vendo, ao invés de entrar num lugar de faz isso porque é melhor, porque eu tô vendo que é melhor, tá? E por outro lado, por conta dessa aura e de ter mais abertura nos centros, né? Então, os projetores eles podem ser grandes esponjinhas e altamente condicionáveis, né? Então, justamente por terem essa aura, que é uma aura absorvente, que está o tempo todo absorvendo as informações, recebendo e absorvendo as informações dos ambientes e das pessoas, é uma aura que pode ser esponjinha e altamente condicionável. Por isso, é tão importante para você criar limites, fazer limpeza energética, ter tempo sozinha e na natureza. Essas coisas são essenciais para o seu bem-estar e sucesso, tá? Então, presta atenção em quais ambientes te drenam e quais te fazem bem. E começa a criar limites com os ambientes que te drenam. Se não for possível, cria mecanismos que te ajudem, sabe? Então, pode ser às vezes carregando um cristalzinho com você, usando mais roupas escuras, ou se fechando energeticamente com um exercício simples, né? Que é um exercício de imaginar que tem um zíper na sua frente. E aí você pega ali desde o seu umbigo e você fecha esse zíper até o topo da sua cabeça. Esse é um exercício simples para você fechar o seu campo, tá? E aí é importante que você encontre as suas formas de fazer isso, porque nem sempre vai ser possível estar na natureza, se você está numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, né? Mas pode ser que um simples banho com a intenção de fazer essa limpeza já seja um mecanismo para você, ou alguns outros que pode até ser que você já tenha, beleza? Então, quando os projetores entenderem a santidade de sua aura, eles vão começar a cuidá-la e nutri-la. Isso começa criando um espaço onde não há interferência de outras auras e eles podem se retirar para relaxar adequadamente e liberar as energias áuricas que absorvem durante o dia. Então, é uma aura muito especial, assim como todas as outras, claro. Só que essa aura dos projetores, ela está absorvendo e pegando informações dos outros. Então, você precisa aprender a respeitar e a nutrir, né, cuidar dessa aura, porque é dela que vem todo esse poder que vocês têm, né, que vocês projetores têm de guiar e de enxergar o outro de forma que muitas vezes nem ele mesmo consegue se enxergar. Então, eu também indico para projetores que possam, se possível, dormir alguns dias sozinhos, sabe? Sem ninguém do seu lado. Para quem é casado, que mora com o namorado, explica para ele e busca dormir sozinha, sei lá, pelo menos uma vez na semana, para ver como você se sente. Então, e muitas das coisas aqui, é claro, é muito para vocês testarem também, né? As coisas que eu falo é para vocês testarem. Não é para tomar nada do que eu digo como a verdade única, e porque assim, eu quero que vocês testem, eu quero que vocês testem e vejam como se sentem. Eu quero que isso seja prático na vida de vocês, para que você observe, tá? Eu pratiquei isso e me senti melhor, então é óbvio que você vai querer praticar mais, entende? Então, os projetores, justamente por terem uma aura muito focada no outro, eles têm uma estratégia que é esperar pelo convite. Eu sei o quanto muitos projetores acham ruim e angustiante essa estratégia de esperar pelo convite,
mas a gente vai entender ela mais a fundo para ressignificar isso, tá? Então, lembrando que a estratégia é a forma como a gente interage com a vida para que as coisas fluam mais naturalmente. E quando a gente se alinha com a nossa estratégia, a gente passa a atingir os resultados que a gente busca de uma maneira muito mais leve, muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais fluida e muito mais divertida, tá? Pensa, se a aura do projetor ela está focando, penetrando e absorvendo informações sobre o outro, se ela compartilha isso sem o consentimento, sem a permissão, soa como uma invasão e até mesmo como um certo abuso, né? Então, olha aqui essa dinâmica. Aqui. Olha só, é uma aura que foca, que penetra, que absorve. Então, se ela penetra sem a permissão do outro, esse outro ele vai sentir como se fosse um certo abuso, tá? Então, por isso, essa estratégia de esperar pelo convite, porque no momento em que ele espera pelo convite, ele está fazendo ali, ele está garantindo que o que ele tem para compartilhar vai ser ouvido, vai ser recebido pelo outro. Senão, o outro entra em modo defesa e não ouve, não recebe o que o projetor tem ali para compartilhar. Então, eu já convivi com projetores assim, que compartilham sem esperar o convite. E se você é projetora, talvez você se veja nessa situação, né? Então imagina que chega alguém para você, uma amiga, um namorado, para contar alguma coisa que está acontecendo e você, projetora, está vendo tudo. Então, você está vendo as crenças que estão gerando aquilo, você está vendo os padrões comportamentais, o porquê aquilo está acontecendo. Inclusive, você vê a solução para tudo aquilo, tá? E aí, a coisa mais óbvia, você pensa assim, né? A coisa mais óbvia é compartilhar, porque você ama aquela pessoa, você quer ajudar aquela pessoa. Só que se você faz isso sem uma abertura, sem uma permissão, um convite, você está invadindo o outro energeticamente. E aí o outro, ele pode se sentir abusado, ele pode se sentir ferido, ele pode se sentir machucado e ele pode sentir que você é tóxica. Então, por isso, o esperar pelo convite é tão importante, porque quando tem o convite, tem essa abertura para receber, para que você seja ouvida, para que você seja reconhecida. E aí, com você sentindo que você está sendo ouvida e que a sua visão está sendo valorizada, você se sente reconhecida. E para um projetor, não existe nada melhor do que a sensação de ser reconhecida. Ele pode até ter um conselho, um produto, um serviço, uma visão única muito importante, que realmente pode mudar a vida da outra pessoa. Mas se aquela pessoa não reconhecer o projetor como uma autoridade para isso, e esse projetor tenta abordar e compartilhar a sua visão com a pessoa sem ser convidado, soa como invasivo. E aí, nesse momento, o que acontece? Cria uma barreira entre esse projetor e essa pessoa, como eu mostrei ali na imagem, e a reação automática da pessoa é querer se proteger. Então, pensa, se você chega com uma informação que ela ainda não está pronta para ouvir, ela não vai ouvir. Ela vai querer fugir, ela vai querer se proteger. Então, primeiro de tudo, esse esperar pelo convite para que as pessoas é para que as pessoas recebam o que você tem para compartilhar. Então, observa no momento, né, que você está esperando pelo convite, observa também se esse convite ele vem junto com o reconhecimento, tá? Porque às vezes vem um convite sem o reconhecimento. E aí lembra que a sua busca é por ser notada e por ser reconhecida. Então, é sempre legal você pensar e observar se o convite vem junto com o reconhecimento. Às vezes pode vir também o reconhecimento sem o convite, tá? E então observa como que isso acontece na sua vida. E aí uma coisa importante é assim, ó, o convite, ele é necessário apenas para grandes decisões, né? Então, amor, mudança ou parceria de trabalho, ou quando você é requisitada para compartilhar os seus dons e visão. Então, na prática, para compartilhar os seus dons e visão, é quando alguém vier te perguntar:
O que que você acha disso? O que que você faria no meu lugar? Eu estou precisando de um conselho. Ou mesmo que a pessoa não fale nada, você sente que existe uma abertura e um reconhecimento no campo dela. Então, como você vê além, você consegue ver se tem uma abertura e um reconhecimento, tá? Você pode fazer até, às vezes, alguma pergunta para confirmar se o que você está vendo é isso mesmo. Então, do tipo, você quer que eu compartilhe? Você quer que eu fale a minha visão? Né? Então, essa pergunta vai te direcionar para saber se você está vendo certo. E se a pessoa não pediu ou você não sentiu abertura, fica em silêncio, tá? Aprende a ficar em silêncio quando não tem um convite, quando não tem um reconhecimento, quando não tem um pedido, tá? Esse talvez seja um grande aprendizado para você. E em relação a grandes decisões, no amor. Por exemplo, se você está afim de alguém e você é projetora, então quer dizer que você não pode chamar essa pessoa para sair. Primeiro, o que eu estou falando aqui não é sobre você poder ou não poder, tá? Você pode o que você quiser. A única questão é que que o desenho humano te traz é a forma mais alinhada com você que vai te trazer mais reconhecimento. Então, nessa situação, você não precisa ficar parada esperando o convite do carinha lá que você tá afim, né? Você pode colocar a intenção, coloca a intenção para o universo, né? Às vezes entra lá no Instagram dele, curte uma foto, responde uma stories, coloca a intenção e dá essa abertura também. Então, lembra que o seu esperar pelo convite, ele não é um esperar passivo, onde você fica lá deitada na cama esperando as coisas acontecerem. Não é assim, é um esperar ativo, tá? Então você também tá fazendo as coisas, você também tá se tornando o convite, tá? A gente vai se aprofundar mais nisso mais para frente. Aí, no segundo caso de mudança, pode ser tanto para algum movimento de mudança na vida, quanto uma mudança de cidade, de país, de casa, para morar com seu parceiro. O desenho humano tradicional diria que você sempre precisa esperar pelo convite. Mas eu observando e conversando com várias projetoras, eu diria que se existe um chamado, tipo, se existe uma intuição muito forte para fazer uma mudança, segue isso, tá? Não precisa necessariamente de um convite. Às vezes, a sua intuição é o convite. Mas se você não tem tanta clareza assim sobre a sua intuição, mas tem um desejo, coloca essa intenção, né? Então, intenciona para o universo e se abre para ouvir a resposta. O universo, ele é generoso, ele manda o convite para você, tá? Então, intenciona. Se você não está claro, se não está claro ainda, intenciona. Pede para o universo e deixa ele, né, se abre para receber, se abre para a resposta. E se seguir a intuição sem ter o convite, não é que vai dar errado, né? Seguir a intuição nunca dá errado, mas é que quando tem o convite, você vai se sentir muito mais reconhecida, plena e no seu poder, tá? E com parcerias de trabalho é a mesma coisa. Às vezes você vê alguém que você se identifica e aí você pensa assim: ah, eu queria fazer uma parceria de trabalho com ela. Você pode até convidar, chamar a pessoa, mas aí você pode sentir que não tem um reconhecimento ou que a coisa não flui, que não dá certo, enfim. Então a melhor coisa para você é esperar pelo convite. E esse esperar pelo convite nada mais é do que fazer o projetor se sentir reconhecido, né? Então, para o projetor, isso é tudo. Não existe nada pior para um projetor do que não se sentir reconhecido, tá? Não existe nada melhor para você do que quando alguém chega para você e quer trabalhar com você, quando chegam clientes que querem trabalhar com você, porque aí você se sente reconhecida, tá bom? Então, ao contrário dos geradores que precisam responder a vida para tudo, até para as pequenas decisões, do tipo o que ele vai comer, o que ele vai fazer no final de semana, ou manifestadores que precisam esperar para que o seu impulso criativo esteja ligado, os projetores não precisam esperar por nada, exceto para grandes convites, como eu falei, amor, mudanças e parcerias de trabalho.
ou quando é requisitada a compartilhar os seus dons e a sua visão. Só nesses casos você precisa esperar. Para o resto, não precisa esperar. Ah, então quero aplicar para um emprego. Começa, não precisa esperar. Quero começar um novo projeto. Começa, não precisa esperar. A não ser que esse projeto seja em parceria. Aí sim você precisa esperar. Aí sim você precisa esperar o convite de alguém que te convida para fazer uma parceria. E se já existe um reconhecimento anterior, você também pode convidar. Mas é preciso ter esse reconhecimento, né? Então, se, por exemplo, você tem uma cliente que já comprou de você, que gosta de trabalhar com você, sempre que você lança uma coisa nova, ela compra. Então, essa cliente que já comprou de você, ela já te reconhece, percebe? Então, se você percebe que já tem o reconhecimento, você pode fazer o convite, porque você já sabe que tem um reconhecimento ali, tá? Esperar por grandes convites é a forma do universo de ajudar o projetor a encontrar o lugar onde ele é valorizado e amado por quem ele realmente é. É um lugar de auto-reconhecimento de si, de saber que você tem uma visão única, que tem muito valor, e não vai sair compartilhando essa visão com quem não reconhece ou com quem não vai receber. Então, também é um exercício de auto-amor, tá? Então, esperar pelo convite, a partir do momento que você tem clareza disso, esperar pelo convite não se torna angustiante, mas sim empoderador, de saber que eles são indicativos de que a sua visão vai ser ouvida, de que ela vai ser seguida, de que ela vai ser reconhecida, tá? Porque é o caminho que o universo está te mandando para que você seja reconhecida, porque ser reconhecida é tudo o que a sua alma quer. E aí, também não é só sobre a espera, mas também o que você faz enquanto espera, tá? Você segue o que te excita, você faz o que te traz alegria, porque isso vai fazer você criar as oportunidades para que os convites cheguem. Então, é super comum projetores mergulharem fundo no que traz alegria e logo depois eles descobrirem que o próximo convite está alinhado com a alegria que eles estão sentindo e perseguindo. Então, ao invés de ficar esperando pelo convite, aprenda a se tornar o convite. E você se torna o convite quando você segue o que te faz brilhar os olhos, aquela coisa que você pode ler e você não se cansa, né? Você se torna o convite quando você cuida de você, quando cuida da sua energia e principalmente, quando você confia em você. Quando você se reconhece, quando você se valoriza, quando você assume as suas habilidades naturais, e aí você abre a porta para os convites. Então, crie oportunidades para que esses convites cheguem. Não se esconda, né? Se coloque à disposição para que os convites possam chegar. E você pode fazer isso se mostrando para o mundo, sabe? Você, por exemplo, ter a sua vitrine no Instagram ou através das suas redes de conexão, principalmente para quem é linha 4, e aí vocês vão entender isso mais para frente. Então, qual é a forma e os canais que fazem sentido para você para compartilhar a sua mensagem com o mundo? Sabe? Pode ser Instagram, pode ser YouTube, pode ser TikTok, redes de conexão, né? Nessa vitrine sua e do seu trabalho, coloca os seus dons, coloca a sua essência, faz o que precisa ser feito, né? Se você precisa criar um universo de marca, produzir conteúdo, faz isso. Então, não se esconda assim, se coloque, se mostre para as pessoas, assim você também está se tornando convite. Além disso, uma coisa importante para ser entendida é: esperar pelo convite não é esperar sem fazer nada. Não é esperar deitado no sofá sem fazer nada e achar que milagrosamente alguém vai bater na sua porta com um convite especial para você, tá? Você precisa ter uma participação muito ativa nessa espera. Até porque quando os convites chegarem, você vai estar pronta. Então, essa participação ativa, ela vem muito de você ser o convite, de você compartilhar mais da sua visão, dos seus desejos, do que você ama, as coisas que você estuda, a sua visão única que você tem sobre cada tema.
Então, cria coisas que realmente possam ajudar as pessoas, onde você pode liderar essas pessoas e confia nas habilidades naturais que você já tem. Toma elas para si, confia no seu trabalho, tá? E você, como projetora, tá aqui para guiar a humanidade por um caminho melhor, mais amoroso e mais eficiente. Mas primeiro você precisa ter certeza de que as pessoas que você está guiando te reconheceram e te convidaram para liderar essas mudanças. Então é muito importante que o projetor aprenda a respeitar o tempo do outro, a investir a sua energia de uma maneira mais consistente. Até porque o projetor, ele tem uma energia que dura menos. Então, ele precisa saber direcionar, ele precisa saber onde ele está investindo essa energia e saber como investir de maneira sábia. Entender se onde ele está colocando essa energia é com pessoas, lugares e ambientes que valorizam a visão dele. Porque se não for, ele vai acabar desperdiçando, ele vai acabar se cansando muito, tá? E aí, pode ser mesmo desafiador, principalmente no mundo que está sempre dizendo o que a gente precisa estar fazendo e que o nosso valor está no quanto a gente faz, mas o seu sucesso vai vir quando você aprender a confiar mais em você, quando aguardar o reconhecimento das pessoas certas que querem a sua orientação, tá? Então, confiar em você é uma das grandes chaves para projetores. No momento em que eles aprenderem a fazer isso, eles vão receber reconhecimento do externo também. O número de convites que você recebe está diretamente ligado a o quanto você se valoriza, o quanto valoriza suas habilidades naturais e os seus talentos, o quanto você compartilha o que você faz, o quanto você coloca suas habilidades disponíveis no mundo e cuida de si mesma. Então, você precisa ser a vitrine do seu trabalho. Se você faz isso, a sua aura se torna altamente magnética. É importante que você tenha uma forma estruturada de mostrar o que você faz, uma vitrine do seu trabalho, para que as pessoas possam te conhecer e possam chegar até você. Ter um canal aberto onde você pode mostrar os seus produtos, os seus serviços para o mundo e deixar um contato para que as pessoas possam te mandar mensagem e ter acesso a você é muito importante para você, tá? Então, se aprecie primeiro. Quanto mais um projetor pressiona, força e luta para ser visto e reconhecido, mais invisível ele se torna. Então, essa é a grande questão para o projetor, né? Se você está forçando, lutando para ser visto, para ser reconhecida, mais invisível você se torna. Mas no momento em que você aprende a se apreciar, se valorizar, aí a vida, o mundo vai fazer isso com você. Então, vamos falar agora da assinatura dos projetores. A assinatura dos projetores é o sucesso. E aqui é importante pontuar para projetores o que é sucesso para você, tá? Porque o que é sucesso para você e o que é sucesso para você hoje? Porque o sucesso para você hoje pode ser diferente do sucesso, da visão de sucesso que você tinha um ano atrás, por exemplo. Então, para um projetor, sucesso pode ser morar perto da natureza. Para outro, pode ser ter uma família e tempo de qualidade para estar com essa família, né? Ou para outro, pode ser trabalhar numa multinacional, ter uma casa própria e o carro do ano. Então, é sempre se questionar se o que você acredita sobre sucesso tem a ver com uma vontade genuína e verdadeira sua, ou se é algum condicionamento que você recebeu do externo, né, sobre o que é sucesso. E é importante você sempre reavaliar o que é sucesso para você e se a vida que você está criando está alinhada com essa definição de sucesso. Então, se o sucesso para você, se você perceber que o sucesso para você é você trabalhar numa multinacional, é você ter a casa própria, o carro do ano, e se você perceber que isso é genuíno seu, tá tudo bem. Tá? É o que é sucesso para você, o que faz sentido para você. E quanto mais clara for essa visão de sucesso para você, mais fácil será criá-la na sua vida. E aí o tema do não ser dos projetores, o tema do não ser é o que a gente sente quando a gente não está vivendo alinhado ou quando a gente desviou do nosso caminho, quando a gente não está sendo fiel a nós mesmos.
E ela geralmente vem, então, a tema do não ser dos projetores é a amargura. E a amargura, ela pode vir quando você dá mais do que você pode ou quando você não está sendo reconhecida. E essa amargura, ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir como uma irritação, como um julgamento excessivo sobre outras pessoas, ou alguém que foca muito no que deu errado, fica ressentindo as coisas, ou acha que sabe de tudo, é cabeça dura, ou acha que nunca está fazendo o suficiente. Essa amargura, ela pode vir também como inveja, como revolta com o mundo. Então, o projetor, ele muitas vezes sente que ele não é compreendido, que as pessoas não entendem ele, ou que não aceitam o que ele tem para dizer. Então, muitas vezes o projetor, ele quer ajudar o outro, ele tem algo para contribuir, mas quando ele fala, ninguém reconhece ou valoriza. E aí isso traz muita amargura. Então, é importante que ele entenda que muitos desses pensamentos são condicionamentos, são coisas que ele acreditou. E muitas vezes ele vai experimentar o tema do não ser quando ele não está respeitando a estratégia dele, que é esperar pelo convite, né? Quando ele compartilha sem ser reconhecido e sem esperar o convite, na maioria das vezes ele é mal interpretado mesmo assim. E aí as pessoas não recebem o que ele está compartilhando e ele não se sente valorizado. Então, uma das coisas mais essenciais para o projetor é justamente respeitar essa estratégia. E é importante vocês saberem que os projetores, eles foram o último tipo energético que surgiu em 1781, que foi o momento que a humanidade começou a evoluir para um novo nível de consciência. Então, os projetores, eles vieram aqui com uma missão muito específica, que é despertar a si mesmo e, em seguida, ajudar a despertar toda a humanidade, a enxergar além, a guiar a energia do mundo. Então, os projetores, eles vieram aqui justamente para oferecer uma nova forma de liderança, de guiança, uma forma muito mais feminina, mais intuitiva. E essa forma mais feminina do projetor faz com que as pessoas ao redor dele se sintam vistas, se sintam ouvidas e acolhidas. E essa energia é essencial para harmonizar a energia da Terra, tá? Então é muito importante que os projetores entendam e parem de se cobrar para funcionar como a maioria da humanidade funciona. A maior parte da humanidade é formada por geradores e geradores manifestantes que são perfis energéticos, né? Então, que têm muita energia, que trabalham por muito tempo, 8, 10 horas por dia, tiram férias uma vez por ano, né? Só que com os projetores não funciona assim. Eles precisam ter mais momentos de descanso entre uma atividade e outra, para que eles consigam manter o ritmo, manter a criatividade, manter a clareza e não se sentirem esgotados, né, cansados, ou até mesmo num longo prazo, assim, tendo um burnout. Então é muito importante eles entenderem essa forma que eles funcionam. Então agora a gente começa a falar dos três subtipos dos projetores. Então, aprofundando um pouco essa questão do corpo gráfico que eu falei lá no início, existem três subtipos dos projetores, que é a projetora clássica, a projetora energética e a projetora mental. Então, a projetora mental é a mais rara, sendo apenas 2 a 3% da população, tá? E o que diferencia a clássica da energética é que a energética ela vai ter algum centro motor sem ser o centro sacral definido, né? Então, os centros motores, eles, né, pode ser o centro do ego, o plexo, o raiz e o sacral, mas como os projetores eles não têm o centro sacral definido, então pode ser esses três. Uma projetora energética, ela vai ter um desses três centros definidos, tá? E os projetores energéticos, eles são a maior parte dos projetores, são todos os que têm autoridade emocional, esplênica ou do ego, eles são energéticos. E por eles terem algum centro motor de energia definido, eles têm uma energia extra para cumprir com a sua missão, tá? E justamente por isso eles são mais condicionáveis, porque por eles terem essa energia extra, eles acham que eles têm energia igual a um gerador. Só que eles não têm. Essa energia que eles têm, que vem desses centros motores, ela não é sustentável quanto a do centro sacral. Então é importante eles saberem que mesmo eles tendo esses centros motores definidos,
essa energia ela não é consistente, então ela funciona em ciclos de trabalho e restauração, e ela precisa de tempo para se recarregar. Aí as projetoras clássicas, elas não têm definição nos centros motores. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Nenhum dos centros motores aqui está definido. Elas não têm definição nos centros motores, mas é importante, né, saber que se não tem, é porque não precisa. Porque nada no seu desenho te limita ou te desempodera. Então, se existe algo no seu desenho que você acha que te desempodera, você precisa parar para olhar e ressignificar, né? Nada no seu desenho te limita ou te desempodera. Se você não tem, é porque você não precisa, e se você tem, é porque você precisa. Você nasceu com a configuração perfeita para você. E aí a clássica, por um outro lado, ela tem menor inclinação para ser condicionada a achar que ela tem essa energia consistente. Ela é também altamente empática e intuitiva e tem uma energia mais leve e gentil, com alto poder de discernimento, né? Só que essas questões aqui que eu trouxe são muito relacionadas ao fato de terem muita abertura, né? Então elas têm muitos centros abertos, né? Por exemplo, essa projetora aqui desse exemplo só tem 2 centros definidos. Então, o fato de terem muita abertura no gráfico significam pessoas que têm muito mais empatia, são muito mais intuitivas, elas têm essa sensibilidade muito aflorada, né? Essa energia mais leve, mais gentil. Então, os gráficos que vocês olharem, quando vocês verem bastante abertura, você já sabe que é um tipo de pessoa que vai trazer como uma força muito grande, né? Essa empatia, essa intuição, essa leveza, essa gentileza, tá? E as projetoras clássicas também têm um alto poder de discernimento. Aí as projetoras mentais, então, como eu falei, são 2 a 3% da população apenas. O que define projetores mentais é que eles não têm nenhuma definição abaixo da garganta. Então, tá vendo aqui que existem 2 centros definidos, que é o centro ágina e o centro da garganta, né? Esses centros coloridos. Abaixo do centro da garganta não tem nenhuma definição, né? Então, se ela não tem definição abaixo da garganta, isso define uma projetora mental. Então, essa projetora mental, nesse exemplo, ela tem o ágina e a garganta definidos, mas mesmo se ela tivesse aqui a coroa, o ágina e a garganta definidos e aqui para baixo nenhuma definição, ainda assim ela seria uma projetora mental. Ou se ela tivesse só o centro da coroa e o ágina definidos e a garganta aberta, e aqui para baixo, abaixo da garganta, tudo aberto, ela ainda assim seria uma projetora mental, tá? Então, os projetores mentais, por eles terem toda essa energia na cabeça, eles são os grandes pensadores, eles são inteligentes, eles são os guias dos guias. A mente desses projetores é tipo um processador, feito para guiar os outros e não você. Isso é muito importante. Como você tem muita energia mental, você pode acabar se tornando alguém muito racional, muito mental. Por isso, toda essa energia é para ser usada para os outros e não para você, tá? Então, estude muito sobre os assuntos que te atraem, mas não fique só no papel de estudante, né? Então, se coloque também no papel de ser professor. Você está aqui para fazer essa transição de ser estudante para ser professor, né? Então, toda essa energia mental, ela pede que você compartilhe isso com o mundo, ela pede que você traga todas essa capacidade de pensar, de ter uma mente que é superprocessadora para trazer isso para o mundo. E saiba também processar muito bem as pessoas e os ambientes que você frequenta, porque você se torna um reflexo deles. Então, por você ter toda essa abertura abaixo da garganta, as aberturas, elas são onde a gente capta a energia do externo e amplifica. Então, é importante que você escolha bem os lugares e as pessoas que estão com você e com quem você convive, tá bom? E aí, projetores, você cria uma vida alinhada quando? Quando você respeita o seu próprio ritmo, que você tem um ritmo diferente das pessoas. Então, é você entender que você funciona de forma diferente
de 80%, né? 79% da população. Então, respeita esse ritmo, respeita quando o seu corpo pede pausa, respeita esse ciclo de trabalho e de restauração. Estuda os temas que você ama, encontre as suas maneiras de recarregar a sua energia. Então, o que é possível você fazer, sabe? Ir no parque 2 vezes na semana, ou encontrar uma graminha ali no seu prédio, ou é tomar um banho com a luz apagada e uma vela acesa, tá? Então, quais são as suas maneiras de recarregar a sua energia? Se cerque apenas de pessoas que fazem você se sentir bem e reconhecida. Compartilha com as pessoas o que faz sentido para você. Então, se mostra, se permite ser vista, tenha contato com a natureza e trabalhe melhor ao invés de mais. Então, lembra que você veio aqui para encontrar formas mais eficientes de fazer a mesma coisa. Então, você sabe como trabalhar melhor ao invés de mais, tá bom? E aí você também cria uma vida alinhada quando? Experimenta dormir sozinha algumas vezes, para que você consiga ter mais clareza da sua energia e de si, para que você consiga fazer essa limpeza. Quando você confia no seu trabalho e no que você está oferecendo para o mundo. Então lembra que os projetores, quando eles aprendem a se valorizar, é quando eles recebem a valorização do mundo também. Então aprende a confiar no seu trabalho. Aprende a ouvir mais e guardar para você os seus conselhos. Dê esses conselhos apenas quando você for solicitada. Então, você não precisa falar quando você não foi chamada para falar, quando você não foi convidada a falar. E foca a sua energia. Então, uma coisa ou uma pessoa por vez. Não fica tentando dar conta de tudo, fazer tudo. Foca a sua energia e se torna o convite. Tá bom? Então, muito obrigada. Essa é a aula de projetores. Nos vemos na próxima aula.